Boa noite, amada igreja, amém? Poderia diminuir um pouquinho aí, Eric, por favor? Boa noite, irmãos. É um grande privilégio, alegria de estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Muito prazer estar aqui, alegria também, né? Na ausência do pastor Paulo, do pastor Marcos, do pastor Augustinho, que não puderam estar hoje por causa do retiro, como aqui já foi bem falado. Mas hoje o pastor Paulo, durante a semana, me deu essa missão de estar aqui falando aquilo que Deus já colocou no meu coração para os irmãos. Hoje eu queria falar com vocês sobre metas, objetivos, sobre aquilo que desejamos conquistar. Quando falamos sobre esse assunto, eu creio que cada pessoa no seu âmbito individual e tanto também no coletivo tem metas, tem objetivos, tem sonhos a conquistar. Creio eu, né? Todos têm sonhos. Uns têm sonhos de conquistar a sua casa própria, ou de construir a sua casa. Outras pessoas, Deus te abençoe, minha irmã, têm um sonho de comprar um carro, têm um sonho de conquistar um emprego melhor, de uma condição financeira melhor. Vamos dizer, outro exemplo, pessoas que trabalham com vendas, né? Essas pessoas, elas têm muitas vezes metas a serem batidas durante o mês, durante a semana ou durante uma quinzena. Então, objetivo, foco, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Creio eu que toda pessoa tem. E o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho também sobre isso na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ter um foco, sobre ter um alvo. Peço à irmã que coloque aí, peço à irmã que, não sei se tem como mudar a versão, eu estou na versão NVI, se teria como mudar ou não. Que é a versão que eu gosto de usar, sei que a gente não usa muito aqui, mas é a versão que eu gosto. Teria como? Tem não? Então vou ler aqui na minha, tá bom? É um pouco diferente, mas dá para acompanhar, tá? Filipenses 3, a partir do versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Senhor falar através dela. Nesse momento, peço que o Senhor venha falar através dela, venha comunicar a Sua mensagem aos nossos corações e que venhamos estar com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar. Muito obrigado por tudo, Pai. Oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala algo muito interessante. Ele fala que ele tem alguns objetivos, alguns alvos em sua vida. Primeiro ele fala, olha, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar do poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero estar no céu com Cristo. O apóstolo Paulo tinha esse objetivo de vida, e creio eu ser o maior objetivo que ele tinha em sua vida. O maior objetivo, após o apóstolo Paulo conhecer a Cristo, era estar em Cristo, era ser um discípulo de Cristo, era viver a vida que Cristo viveu, ou, de certa forma, viver isso minimamente um pouco. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, eu tenho objetivos, eu tenho alvos, e ele deixa muito claro acerca disso nesta passagem. Quando falamos sobre pessoas que têm objetivos, que têm foco, ou que têm algo a ser conquistado, podemos destacar duas características. A primeira, pessoas que têm um objetivo, elas sabem o que querem. Pessoas que têm o foco, elas sabem aonde querem chegar. Então, esses são os dois objetivos, duas características, perdão. Elas sabem o que querem e sabem aonde querem chegar. E podemos destacar muito isso aqui nessa passagem. O apóstolo Paulo, olha, eu quero conhecer a Cristo. E não somente conhecer a Cristo nessa vida, mas chegar no céu e conhecê-lo mais intimamente. Mas a pergunta que não quer calar, né? Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Por que o apóstolo Paulo está falando sobre ter um objetivo, ter um alvo, manter-se focado em Cristo? A igreja de Filipos estava sendo atormentada por falsos mestres, por pessoas que estavam deturpando a mensagem do Evangelho. Podemos ver isso aqui no versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre cuidado com os cães, cuidado com pessoas que praticam o mal, cuidado com pessoas que falam acerca da falsa circuncisão. Pessoas essas que estavam deturpando o Evangelho, não estavam pregando o verdadeiro Evangelho, estavam querendo enganar as pessoas do século I. Além de pregar um falso evangelho, estavam querendo desviar os cristãos do verdadeiro caminho. Além de pregar o evangelho, um falso evangelho, estavam querendo tirar os cristãos do foco. Estavam querendo tirar os cristãos do caminho a ser seguido até chegar ao céu. E o apóstolo Paulo escreve esse trecho dessa carta para alertar os crentes daquela época, dizendo, cuidado com essas pessoas que pregam um falso evangelho, cuidado com essas pessoas que têm uma mensagem que parece ser atrativa, que parece ser coerente, mas na verdade é tudo mentira. Cuidado com essas pessoas que, além de enganar vocês, querem tirar a salvação de vocês. Além de essas pessoas irem ao inferno por acreditar num falso evangelho, essas pessoas querem tirar você do foco, querem tirar você do caminho da cruz. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso para alertar aqueles crentes acerca desse perigo, do falso evangelho que estava sendo pregado naquela época. E o apóstolo Paulo intitula esses falsos mestres como cães, pessoas impuras, pessoas que não eram dignas de estar
no meio do povo de Deus, porque não pregavam um verdadeiro evangelho. Queriam tirar os crentes do caminho. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca sobre o alvo da vida dele, porque ele está querendo ensinar os crentes que o verdadeiro alvo é Cristo. Dizer, olha, temos somente Cristo como alvo. E tudo aquilo que adiciona a mensagem da cruz deve ser jogado fora. O evangelho de Deus está baseado na justiça de Cristo. E somente Cristo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, cuidado com essas pessoas que querem tirar você do foco, querem tirar você do caminho. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque podemos tirar de reflexão algo muito interessante com esse versículo e com esse alerta do apóstolo Paulo. O que tem tirado o nosso foco? O que tem tirado a nossa atenção? O pastor Paulo pregou aqui cerca de 1 mês ou 3 domingos sobre Colossenses 3. E é um versículo que me chamou muita atenção e ficou na minha mente. Foi acerca do versículo 2 do capítulo 3, que diz assim: mantenha-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer era exatamente isso. O que tem tirado o seu pensamento do céu? O que tem tirado o seu foco do céu? E feito você focar nas coisas da terra? O apóstolo Paulo queria alertar a igreja de Filipe acerca disso. O falso evangelho, a consequência da crença no falso evangelho é exatamente isso. Tirar o nosso foco do céu e colocar o nosso foco nas coisas da terra. E o que tem tirado o nosso foco? Será que é um Instagram? Será que é uma amizade? Será, meus irmãos, que é o nosso emprego? Podemos refletir sobre muitas coisas. E o apóstolo Paulo deixa isso como alerta a nós. O que tem tirado o nosso foco? E o apóstolo Paulo ele continua dizendo, cuidado com essa galera aí que prega um falso evangelho. Cuidado com essa galera aí que querem tirar você do foco. E o apóstolo Paulo, com maestria, ele vai falar sobre como ele já viveu tudo isso na sua antiga vida, como ele viveu todas essas coisas na antiga vida, todo esse engano que um falso conhecimento acerca da pessoa de Deus traz para a vida da pessoa. O apóstolo Paulo ele vai dizer nos versículos seguintes de como ele era cego pela religiosidade, de como a religiosidade cegou e o impediu de ter um conhecimento correto acerca da pessoa de Cristo. No versículo 5 ele vai dizer assim, olha, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo está dizendo o quê, meus irmãos? Olha, eu fui o cara da religião judaica. Eu tinha status porque eu era fariseu, era conhecedor da lei. O apóstolo Paulo provavelmente tinha condições financeiras, porque para estudar com quem ele estudou, tinha que ter dinheiro. E o apóstolo Paulo, olha, eu segui à risca a religião. Eu segui tão à risca a religião, que levantou um povo aí dizendo que seguia um tal de Jesus de Nazaré, e esse povo ia contra a religião judaica, ia totalmente contra a religião. E pelo zelo pela religião eu persegui esse povo. Eu matei os crentes, eu matei os seguidores de Cristo, porque eles, na sua mensagem, destruíam totalmente as bases da religião judaica. Pregavam contra totalmente a religiosidade. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo nos próximos versículos, olha, no versículo 7 ele vai dizer algo interessante, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda
por causa de Cristo. O apóstolo Paulo tinha tudo, mas ele encontrou algo mais valioso do que ele pôde encontrar na religião judaica. Ele encontrou algo mais valioso do que ele pôde encontrar na sua vida de fariseu, de perseguidor. Ele encontrou o Cristo. Ele vai dizer, olha, o bem mais valioso que eu tenho agora na minha vida, após encontrar e ter um encontro com Cristo, é o próprio Cristo. O bem mais valioso que eu tenho, meus irmãos, como ele poderia dizer, né, não era o status na religião judaica, não era o dinheiro que eu tinha, não era o reconhecimento das pessoas, não. Agora o que eu tenho mais valioso na minha vida é Cristo. Cristo é o bem mais precioso que eu tenho. O apóstolo Paulo, após encontrar Cristo, meus irmãos, o texto vai dizer em Atos 9 que como escamas caíram dos seus olhos. O apóstolo Paulo, e esse texto explica muito bem, né? Ele estava completamente cego pela religião. O apóstolo Paulo estava cego pela religião. Mas o apóstolo Paulo, ele encontrou a Cristo, que é a verdade, que é o caminho. E aí ele pôde enxergar realmente como as coisas são. O apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, e após isso, ele pôde conhecer e ver qual era realmente a verdade. E agora, tudo ressignificou em sua vida, tudo mudou, tudo se fez novo. Agora, antes perseguidor, foi transformado em um homem que foi usado por Deus para abençoar as nossas vidas. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho, anunciou a Cristo, e hoje somos fruto do ministério do apóstolo Paulo. Mas tudo isso veio antes de ter um encontro com Cristo, de ser transformado por Cristo, de ser mudado por Cristo, de receber as promessas que o Evangelho traz a nós. E o apóstolo Paulo diz, olha, agora o meu objetivo de vida não é mais viver na religião ou na religiosidade, mas o meu objetivo de vida agora é ter um relacionamento com Deus, é conhecer a Cristo, é viver a vida que Cristo tem para mim. É alcançar a ressurreição dos mortos, que significa, olha, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Cristo na eternidade, eu não quero perder a minha alma. O meu foco agora é somente Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo. Primeiro, ele queria conhecer a Cristo. E ele queria ser salvo. Essa era a meta do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo é um cara muito inteligente. Quando a gente lê a carta, a gente percebe, parece que o apóstolo Paulo, ele prevê dúvidas que os seus leitores vão ter. O apóstolo Paulo expõe aqui, olha, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho a ser conquistado, que é estar com Cristo, que é participar da sua ressurreição. Mas parece que o apóstolo Paulo prevê essas dúvidas que vão ter aos seus leitores ler a sua carta. Mas o apóstolo Paulo expõe, olha, correto, parece que o leitor vai perguntar quando lê, né? Correto, Paulo, eu sei que você tem esse objetivo, eu sei que você quer estar com Cristo, conhecer a Cristo, isso é muito legal. Mas parece que o leitor se pergunta, como você vai fazer isso, Paulo? Como você vai conhecer a Cristo? Como você vai chegar no céu? Como você vai estar com Cristo por toda a eternidade? E o apóstolo Paulo, ele responde com maestria aquilo que ele expõe. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para que expõe aqui, para que ele chegue no seu objetivo. Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo aqui conta o testemunho dele. E a primeira coisa que mudou na sua vida foi, eu esqueci o meu passado.
A partir do encontro que o apóstolo Paulo teve com Cristo, uma coisa que ele recebeu em sua vida e todo crente recebe é uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo ele expõe isso também na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está querendo dizer, se eu quero chegar no céu, se eu quero ser salvo, eu tenho que fazer uma coisa. Primeiro, esquecer daquilo que eu vivi no passado. Em Cristo há uma nova oportunidade de todas as coisas serem feitas novas. De nossos erros, de nossos pecados serem perdoados através de Cristo. Não através da nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ele nos liberta, Ele nos purifica, Ele nos dá uma nova oportunidade de viver uma nova vida nele, em Cristo. O apóstolo Paulo, se você quer viver, conhecer a Cristo, participar da sua ressurreição, ser um crente, ser salvo, você precisa disso. Viver uma nova vida. E ele é muito interessante, né? Ele fala, olha, eu quero deixar tudo para trás. Desapegar de tudo. Deixar tudo. Ele fala, olha, o que para mim era lucro, o que para mim era ganho, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu, meus irmãos. Status social, condições financeiras, reconhecimento perante a aristocracia judaica, vamos dizer assim, né? O apóstolo Paulo era alguém importante na sua época. E ele largou tudo isso por causa de Cristo. Jesus, certa vez, né, contando uma parábola, ele fala que um homem encontrou um tesouro. E ele vai falar que esse homem, ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo aonde estava esse tesouro. Jesus está querendo dizer e falando acerca sobre quando uma pessoa é salva e conhece a Ele. Jesus está querendo dizer, olha, quando uma pessoa é salva, conhece a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida, essa pessoa ela passa a ter o maior tesouro da sua vida, a salvação da sua alma. O bem mais precioso que uma pessoa pode ter, meus irmãos, não são as coisas aqui da terra, mas são as promessas de Deus após essa vida. O apóstolo Paulo diz, eu quero provar do poder da ressurreição. Eu quero estar com Cristo. E o bem mais precioso que eu posso ter é isso. Quando cantamos, né, uma canção muito famosa que eu gosto muito, né, chamada Boa Parte, um trecho dela vai dizer assim, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E o bem mais precioso que temos é Cristo. E aquilo que Ele pode nos proporcionar, que é a salvação da nossa alma. Segunda parte que ele fala, né, sobre... Primeiro ele fala sobre esquecer das coisas que ficaram para trás, sobre a sua velha vida. E a segunda coisa que ele fala é, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Além de deixar, meus irmãos, a sua velha vida, tudo aquilo que ele viveu antes de conhecer a Cristo, que desonrava a Deus, que não glorificava a Deus, a segunda parte que o apóstolo Paulo fala é avançar, ir adiante. Não apenas esquecer da velha vida, mas agora viver a vida que Deus tem para ele. Viver uma nova vida onde vive-se na pessoa de Cristo. Ele fala, olha, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero viver igual a Cristo. Eu quero ser parecido com Cristo.
Eu quero ser um discípulo de Cristo. Prosseguir adiante. Não viver mais da forma que vivíamos antes, mas provar da libertação, da nova vida, de tudo aquilo que Cristo pode proporcionar e provar do poder do Evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: não somente Cristo nos perdoa, nos salva, nos dá uma nova vida, mas Cristo, Ele tem outra vida e melhor para que assim possamos viver. O apóstolo Paulo expõe isso. O meu alvo de vida é isso. Eu precisei fazer isso. Eu provei do poder do Evangelho. Eu provei do poder de Cristo sobre a minha vida. Antes perseguidor, antes um assassino, antes alguém que matava em nome de Deus, mas hoje eu sou alguém que não traz mais morte, mas prego a vida. O apóstolo Paulo aqui nos deixa de ensinamento, meus irmãos, algo muito interessante. Que independente de tudo que formos viver na nossa vida, que nunca venhamos tirar o nosso foco, os nossos olhos de Cristo. Assim como o autor de Hebreus diz, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que venhamos manter o nosso objetivo, o nosso foco, nossos olhos fixados somente e somente em Cristo. Que o nosso objetivo de vida seja esse, Como o versículo que eu citei no começo, Mantendo o nosso pensamento nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu, e não nas coisas terrenas. Que venhamos a cada dia desenvolver a nossa salvação e tomar posse da vida eterna que Cristo tem para nós. Assim como o apóstolo Paulo fala, eu tenho um alvo e eu tenho um objetivo. E que possamos tomar isso como exemplo e como atitude como crente. Amém? Agradeço a minha oportunidade aqui. Antes, vou orar pelas nossas vidas, pela nossa semana, pela nossa igreja. Amém? Oremos. Pai de amor e de eterna bondade, muito obrigado, Pai, por mais um domingo. Muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado pelo Senhor ter nos proporcionado esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Também venho lhe pedir, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter falado através dela. Pai, nesse momento, que venhamos manter o foco em Ti, que venhamos manter os nossos olhos fixados em Ti e que de nenhuma maneira, ó Pai, venhamos nos desviar. Que de nenhuma maneira, ó Pai, venhamos olhar para trás, querer voltar para a antiga vida, mas, assim como o texto diz, que venhamos prosseguir, ir adiante, viver a vida que o Senhor tem para nós. Que venhamos, ó Pai, a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, ó Pai. Enfrentar os desafios, mesmo que eles sejam, ó Pai, difíceis, mesmo que sejam custosos, mas que não venhamos regredir. Nós somos aqueles que regridem ao Pai, mas somos aqueles que continuam, que perseveram. Que venhamos, ó Pai, a cada dia, buscar forças em Ti, para vencer as dificuldades, os desafios, tudo aquilo que a caminhada cristã proporciona a nós. E que, diante de tudo aquilo que aconteça, que não venhamos tirar o nosso foco e os nossos olhos de Ti. Muito obrigado por tudo. Oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmã Nelson.